Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus lhe disse: Sou eu o que fala com você. Então Jesus lhe disse: Sou eu o que fala com você. Talvez, para a maioria de nós, é um texto, é uma palavra sobre a mulher samaritana, que todos nós já conhecemos, ou de certa forma já ouvimos falar sobre esta mulher, sobre esse texto. Eu estava pensando e quero levar você a pensar também, nessa noite, se essa mulher vivesse nos dias de hoje, no contexto de sociedade que nós vivemos hoje, no contexto das mídias que nós temos hoje, como seria o Instagram desta mulher? Eu quero que você pense, principalmente você que já conhece essa história, como seria? Porque afinal de contas, nas redes sociais, a grande maioria, ela procura mostrar somente as coisas boas. A grande maioria procura mostrar somente aquilo que, de certa forma, ela está vivendo. E nem sempre é a verdade. E nem sempre o sorriso que é estampado ali, as fotos que são postadas ali, nem sempre é verdade. E quando eu estava pensando sobre isso, eu estava olhando a sinceridade desta mulher, que talvez não falamos muito sobre isso, talvez não pensamos muito sobre o que essa mulher teve coragem no diálogo que ela teve com Jesus, no encontro que ela teve com Jesus. Ela foi sincera no seu coração. E muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós vivemos de forma que não temos coragem de expor a Deus aquilo que realmente está dentro do nosso coração. E hoje, eu fiz essa pergunta para você: como seria a rede social dessa mulher na nossa imaginação? Para a gente pensar, será que a nossa rede social, ela nos representa? O que você posta, o que você coloca ali, realmente representa você? Porque, irmãos, quando nós estamos diante de Deus, diante da palavra de Deus, até disse isso ao prefeito José Carrijo hoje, falei: senhor, vai devagar, porque o senhor quase ministrou minha mensagem inteira hoje de manhã. Preste bem atenção nisso, irmão. Quando nós estamos diante de Deus, nós estamos diante do espelho da verdade. E diante desse espelho da verdade, muitas vezes o Senhor precisa, aqui que eu falei para ele, o Senhor precisa às vezes mexer em algumas coisas na nossa vida que precisa ser tratado. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós precisamos saber que Deus, Ele vai mexer em algumas coisas na nossa vida que precisam ser consertadas e tratadas. Porque às vezes já criou uma casca, às vezes já nasceu até uma pele, mas aquele lugar ali ainda está dolorido, ainda dói. E quando nós chegamos diante da presença de Deus, não importa
quem nós somos, não importa o que nós postamos, não importa as frases que nós falamos, não importa as mensagens que nós pregamos, não importa as canções que nós cantamos, mas quando nós estamos diante do Senhor, Ele é o espelho que nos mostra a verdade, quem realmente nós somos. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus quer ter um particular conosco. Você pode dizer um amém por isso? E eu tenho algo mais a dizer para você. Você estava na agenda de Deus para essa noite aqui. Aquela mulher, ela estava na agenda de Jesus para aquele dia. Porque Jesus queria ter um particular com ela. Jesus precisava conversar com aquela mulher. E é isso, meus irmãos. O Criador dos céus e da terra, do universo, de tudo que há, Criador e sustentador de todas as coisas, marcou um dia na nossa vida, na agenda dele para falar conosco. E sabe qual é esse dia? Pergunta para o seu irmão, fala, você sabe qual que é o dia que Deus quer falar com você? Fala para ele, é todos os dias, meu irmão. É todo instante, todo momento Deus está nos ensinando, todo momento Deus está falando conosco. Todo momento Deus está falando alguma coisa para nós, todo momento Deus está ensinando alguma coisa para nós. E esta mulher, ela vivia pelo menos 3 crises que eu quero destacar aqui para nós. A primeira, ela vivia uma crise social. Notem no verso 6, ela vai ao meio-dia ao poço buscar água. Por que ao meio-dia? Porque geralmente ao meio-dia as pessoas já estão em casa, as pessoas não estão transitando de um lado para o outro, então agora ela pode sair sem nenhum olhar de julgamento. Agora ela pode sair de casa e ir buscar a sua água sem que ninguém a perceba, sem que ninguém olhe para ela e julgue a situação que ela estava vivendo, sem que ninguém rejeite ela, ou quem sabe ela vai buscar água porque ela estava no estágio que ela não queria conversar com ninguém. Então o melhor horário para ela estar saindo de casa é o meio-dia, a hora que as pessoas estão aconchegadas em casa, a hora que as pessoas estão tranquilas em casa, ela sai para buscar água. Mas havia na agenda de Deus um horário marcado para encontrar aquela mulher. Qual era o horário, irmãos? Meio-dia. Deus havia marcado um encontro com aquela mulher ao meio-dia. Sabe o que isso nos ensina? Jesus pega aquilo que é improvável para transformar em um testemunho vivo. Repita comigo, Jesus pega aquilo que é improvável para transformar em um testemunho vivo. Se de tudo que nós pregarmos aqui hoje, você guardar essa frase no seu coração, você vai ver o efeito que Deus vai fazer na sua vida. Era um dia comum para aquela mulher. Era um dia que ela estava pensando que seria mais um dia que ela buscaria água, mas ali Jesus estava esperando ela.
E também ela vivia uma crise familiar. Veja no verso 17 e 18. Acompanhe comigo no verso 17 e 18. Quando ela começa a conversar com Jesus, ela começa a ter um diálogo com Jesus ali na beira daquele poço. E Jesus fala para ela ir buscar o marido dela. Olha o que ela responde no verso 17 e no verso 18. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido. Olha o verso 18. Pois teve 5 maridos, e não é casada com o homem que você vive agora. Certamente, você disse a verdade. Aquela mulher vivia uma crise familiar, não só uma dor de julgamento por aquilo que ela já viveu. Por isso, irmãos, você entende que se hoje, na sociedade que nós vivemos, uma pessoa que já foi casado 5 vezes, já desperta alguns olhares. Você imagina nessa época aqui, o que essa mulher não estava sofrendo. Sem contar as dores dos relacionamentos que foram quebrados. Sem contar o desgaste emocional. Não sabemos o que aconteceu, se ela foi repudiada, ou se ela passou por quantos processos de divórcio, ou se realmente ela só morava e não casava com as pessoas. Mas não sei o que aconteceu. Mas o fato é que havia uma crise familiar na vida dessa mulher. Havia aqui um coração ferido. Havia aqui uma alma ferida. E olha aqui para mim, que a sociedade não dava nenhum valor para ela. Uma pessoa rejeitada pela sociedade. Repita comigo. Mas Jesus pega o improvável e transforma em testemunho. Quem esperava? Quem esperava o que aconteceria com aquela mulher? Porque ela seria a pessoa menos provável para ter uma vida transformada e ser alguém usada por Deus. Porque na lógica religiosa, se alguém quer evangelizar uma cidade, vai buscar um pastor. Não, vai buscar um presbítero. Não, vai buscar alguém conceituado da cidade. Vai buscar alguém que pregue bem. Não vamos buscar alguém que tenha uma boa oratória. Nós precisamos alcançar aquela cidade. Mas o Jesus da Bíblia, o Jesus que nós estamos pregando aqui, foi à beira de um poço buscar alguém improvável. Foi buscar alguém que as pessoas não valorizavam mais, para mostrar para mim e para você, meu irmão, que não somos nós. Aleluia! É o poder transformador do Evangelho de Deus. Esse é o Evangelho
que não depende de nós, porque nós estamos na agenda de Deus. Não adianta, meu irmão, você pode correr para um lado para o outro, você pode fugir, você pode ir para onde você querer ir. Escreva isso no seu coração. Uma hora ou outra, no dia mais quente da sua vida, você vai ter que conversar com Jesus. E na hora dessa conversa, meu irmão, não vai ter desculpa, porque esse espelho mostra quem realmente nós somos. Essa mulher disse: não, Senhor, eu já casei 5 vezes. E Jesus disse: olha, muito bem, você diz a verdade. Ela vivia um conflito dentro da sua alma, uma tristeza dentro da sua alma. Era desprezada das pessoas, tinha um relacionamento de fachada. Essa é a história dessa mulher. E mais, vivia uma crise religiosa. Havia uma crise religiosa naquela mulher. Quando ela começa a conversar com Jesus, e ela percebe que ele era um profeta, ela falou: é agora. Agora eu vou tirar minha dúvida. E aí Jesus começa a falar de água viva, começa a falar do dom de Deus, e aquela mulher fala: não, peraí, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Tem um pessoal aqui que fala, o nosso povo, ele fala que o lugar de adorar é em cima do monte. Mas ali o pessoal de Israel, eles falam que o lugar de adorar é em Jerusalém. Aonde é que eu devo adorar? E Jesus responde para aquela mulher. Eu gostaria que você lesse comigo, por favor, a resposta de Jesus para aquela mulher. No verso 23. Quem sabe isso vai ajudar você nessa noite, meu irmão, meu amigo, que tem tantas dúvidas religiosas. Para onde ir? Para onde caminhar? Para onde seguir? Olha o que Jesus diz no verso 23. Mas está chegando a hora, e a hora de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas. Repita comigo: o Pai procura pessoas, não é lugar. Deus não procura lugares, porque agora Ele não habita mais em templo feito por mãos de homens, Ele habita em nós. Deus procura pessoas que o adorem. E aqui, irmãos, Deus não está procurando adoração, Ele está procurando pessoas, procurando a mim e a você, que adora Ele em espírito e em verdade. Ele diz para aquela mulher: não é o lugar, é a pessoa, é a adoração pessoal, é a vida de consagração a Deus pessoal. Porque adoração não é quando nós cantamos, adoração não é quando nós aplaudimos ou colocamos um hino em casa e cantamos. Não, isso faz parte da adoração. Adoração é uma vida consagrada a Deus. Pode ser aqui, pode ser lá no monte, pode ser lá no seu trabalho, aonde você estiver. Nós precisamos estar adorando a Deus com aquilo que nós fazemos. A casa de Deus, irmãos, esse lugar aqui é um lugar onde nós precisamos florescer. Eu quero ler isso com você, Salmo 92. Abre comigo a sua Bíblia, por favor.
Salmo de número 92. Verso de número 12. Os justos, porém, florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Verso 13: pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus. Pois estão plantados. Na onde? Na onde, irmãos? E aonde nós vamos florescer? Pode responder, irmão. No pátio, no átrio, é a mesma coisa. Na vida da comunhão da igreja. Irmãos, o que Jesus estava dizendo para esta mulher é que nós precisamos adorar a Deus, servir a Deus e florescer na nossa vida com Deus. Plantados aqui, mas florescendo lá fora. Repita comigo: plantados aqui, mas florescendo lá fora. Somos uma comunidade de fé, e é nos átrios aonde o povo de Israel começava a conversar, aonde um ajudava o outro. Por isso o salmista diz: é lá fora que aparecem os frutos. Jesus estava dizendo para essa mulher: você está muito preocupada com o lugar, e tem muitas pessoas preocupadas com o lugar, mas Deus está dizendo para nós nessa noite: o que Ele procura são pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está curando essa mulher, como nós ouvimos hoje de manhã, integralmente, começando lá pela sociedade. Como que o senhor sabe, pastor, que Jesus curou ela? Porque quando ela teve um encontro verdadeiro com Jesus, que ela tinha no seu coração uma sede de mudança. Essa mulher estava cansada da vida que ela estava vivendo. Sabe o que gera mudança em nós, irmãos? Quando nós realmente queremos mudar e estamos cansados da vida que nós estamos vivendo. Veja comigo no verso 15. O que essa mulher responde ao Senhor Jesus. Quando Jesus começa a falar para ela que ele tinha uma vida nova, que ele tinha uma água viva. Olha o verso 15, o que ela diz: por favor, Senhor, me dê dessa água, disse a mulher. Ela estava dizendo: eu não quero mais viver da forma que eu estou vivendo. Irmãos, não adianta nós ouvirmos a palavra, não adianta Deus derramar o rio da água viva, se nós não queremos como essa mulher quis. Ela disse: por favor, Senhor, me dá dessa água, porque a sede verdadeira, ela vem acompanhada de um discurso verdadeiro. Quando nós realmente queremos, nós colocamos para Deus o que realmente nós somos. Por isso Jesus disse para ela: você diz a verdade. E Deus quer fazer de mim e de você, meu irmão, um instrumento de avivamento onde nós estamos plantados.
Deus quer mudar a nossa vida, porque a partir do momento que nós experimentamos de Cristo, nós recebemos a presença do Espírito Santo, e quando nós recebemos, nós somos impulsionados a falar para as pessoas, a dizer: eu encontrei o Cristo, aleluia, eu encontrei o profeta. E aquela mulher vai e diz o texto que ela traz as pessoas daquela cidade para ouvir Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque ela experimentou da água viva, da transformação de Deus. Repita comigo: Jesus pega o improvável e transforma em testemunho. Eu não sei quem é você, eu não sei a sua história, eu não sei o que você está vivendo. E sabe, o seu coração está seco, a sua vida está seca. E sabe, você é um religioso, está aí há 10 anos, 20 anos vindo na igreja, mas nunca experimentou do rio da água viva, nunca experimentou do convívio da sociedade da igreja. Irmão, quem nasceu de novo, falei isso domingo aqui, quem nasceu de novo, quem está bem espiritualmente, bem resolvido, ele quer estar perto das pessoas, ele quer oferecer ajuda, ele quer ter vida com as pessoas. Essa é a dinâmica do reino, e a gente precisa entender isso. Aquela mulher, quando ela experimentou de Jesus, ela quis contar às pessoas o que ela viveu e o que ela experimentou. E sabe o que Jesus diz para nós? Quem sabe, irmão, para você que está aqui, sabe, você já é um cristão, mas você não tem falado de Jesus. Olha o que esse texto diz para nós: desperta e olha em volta. Irmão, em nome de Jesus, você fala: pastor, eu já sou crente, eu já bebi dessa água, então eu quero dizer para você, meu irmão, desperta e olha em volta. Quantas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus? Quantas pessoas precisam experimentar dessa água viva? O Senhor me deu uma frase essa semana, se coloque de pé. Nós estávamos conversando sobre oportunidades de pregar a palavra. E eu disse para minha esposa, a gente falava sobre um momento que tinha acontecido, e aí ela disse para mim assim: amor, se fosse você, você teria pregado. Ela falou para mim, né? Eu não preguei não, mas se fosse você, eu sei que você teria pregado para aquela pessoa. E me veio assim uma frase muito forte no meu coração, e eu até disse para ela: e se fosse você a última oportunidade daquela pessoa? Irmãos, nós precisamos pensar nisso. Se você, irmão, for a última oportunidade daquela pessoa que trabalha lá com você, aquela pessoa vai ser salva. Se fosse você, irmão, a última oportunidade do bairro onde você mora, ele vai ser alcançado. Porque quem realmente bebe ou bebeu da água viva, ele jorra a vida de Deus onde passa. Ele transforma situações. Feche seus olhos.